Você já parou para pensar como tudo começou? Não o universo da ciência com Big Bang e partículas subatômicas. Estou falando de antes disso, de quando os humanos olhavam para o céu e precisavam de uma resposta, qualquer resposta. E a resposta que os gregos deram foi tão insana, tão dramática e tão cheia de traição familiar que até hoje a gente não consegue parar de contar. Então bora conhecer essa história. Porque a origem dos deuses gregos começa muito antes de Zeus, muito antes do Olimpo e muito antes de qualquer coisa que você já ouviu falar. No começo, não existia nada. E quando eu falo nada, eu falo sério. Sem céu, sem terra, sem mar, sem luz, sem escuridão. Nem o silêncio existia, porque para ter silêncio precisa ter algo que poderia fazer barulho e não está fazendo. Era menos que isso. E desse nada absoluto surgiu o primeiro ser. Ele se chamava Caos. Caos não era um deus com barba e sandália. Era o próprio vazio tomando consciência de si mesmo. O tudo e o nada ao mesmo tempo. E como todo ser que existe sem ter nada para fazer, Caos começou a criar. Primeiro veio Gaia, a Terra. E olha, Gaia não era só o chão embaixo dos seus pés. Ela era o planeta inteiro, vivo e consciente. Cada montanha era parte do corpo dela. Cada caverna era um pensamento dela. Gaia era a Terra tendo noção de que existia. Logo depois veio Tártaro, o abismo mais profundo do universo. Pensa num buraco tão fundo que nem a escuridão conseguia chegar lá embaixo. Era esse cara. E então vieram os gêmeos, Érebo, a escuridão, e Nix, a noite. Sim, dois seres separados para cuidar de coisas que são praticamente a mesma coisa. Os gregos eram detalhistas assim. Nix, por sinal, era absurdamente poderosa. Tão poderosa que o próprio Zeus, séculos depois, já como rei dos deuses, com raio na mão e tudo, evitava a briga com ela. Não porque era covarde, porque era esperto. Tem diferença. E Nix sozinha, sem precisar de ninguém, gerou 12 filhos, entre eles os mais famosos. Hipnos, o deus do sono, e Thanatos, o deus da morte. Gêmeos, claro, porque os gregos decidiram que a morte nada mais é que um sono do qual você não acorda. Bonito e perturbador ao mesmo tempo. Também nasceu Eris, a deusa da discórdia, mas a história dela é tão explosiva que merece um vídeo só para ela. O que eu posso adiantar é que ela vai ser a responsável por uma guerrinha chamada Guerra de Troia. Mas isso fica para outro dia. Voltando para Gaia. Depois de existir um tempo sozinha, Gaia resolveu criar o céu, e assim nasceu Urano, o céu infinito que se estendia sobre a Terra em todas as direções. Um casal cósmico, ela o chão e ele as nuvens. Romântico, né? Mais ou menos. Gaia também criou Úria, os montes e montanhas, e Ponto, o mar primordial. Basicamente, ela estava fazendo uma reforma no próprio corpo, colocando paisagem em si mesma. Aí chegou a parte que os gregos adoravam, o incesto. Gaia e Urano tiveram filhos juntos. E olha, antes que você faça uma cara feia, isso era absolutamente normal em mitologias do mundo inteiro. Quando você só tem um punhado de seres existindo no universo inteiro, as opções são limitadas. Desse casal nasceram 12 filhos, os Titãs. Eram imensos, poderosos e cada um representava uma força da natureza. Oceano controlava os mares, Hiperion estava ligado ao Sol, Mnemosine era a memória, Temis era a justiça, e assim por diante. Mas Gaia e Urano não pararam nos Titãs, continuaram tendo filhos, e aí as coisas começaram a ficar estranhas. Nasceram os Ciclopes, 3 gigantes com um único olho no meio da testa, Brontes, Esteropes e Arges. Eram esquisitos, mas incrivelmente habilidosos. No futuro vão forjar as armas mais poderosas da mitologia, mas isso vem depois. E depois dos Ciclopes vieram os Hecatônqueros, 3 criaturas com 100 braços e 50 cabeças cada uma. 100 braços, 50 cabeças. Tenta imaginar isso por um segundo. Urano olhou para esses filhos e sentiu algo que nenhum pai deveria sentir pelos próprios filhos. Repulsa total. Ele simplesmente não conseguia aceitar aquelas criaturas. E como ele era o rei do universo e não tinha ninguém para dizer não para ele, tomou uma decisão brutal. Empurrou os Ciclopes e os Hecatônqueros de volta para as entranhas de Gaia. Trancou os próprios filhos dentro do corpo da própria esposa.
E aí Gaia começou a sentir dor. Uma dor que era física e emocional ao mesmo tempo. Seus filhos presos dentro dela, sem ver luz, sem poder se mover. E ela sem poder fazer nada sozinha, porque Urano era o mais poderoso de todos. Mas Gaia era paciente e inteligente, muito mais inteligente do que o marido imaginava. Ela juntou o material mais resistente que existia nas suas próprias profundezas, o adamante, um metal praticamente indestrutível, e forjou uma foice. Depois chamou todos os filhos titãs e fez uma proposta que devia ser a conversa mais constrangedora da história do universo. Alguém precisava castrar Urano. Os titãs se olharam. Silêncio absoluto. Ninguém queria nem pensar no que a mãe estava pedindo. Menos um. O mais novo, o mais rebelde, o que nunca teve medo de nada. Cronos levantou a mão e disse que fazia. O plano era simples. Gaia ia distrair Urano. E no momento em que ele estivesse totalmente desatento, Cronos surgiria das sombras e faria o serviço. Funcionou. Urano chegou. Gaia fingiu que estava animada com a visita. E quando ele menos esperava, Cronos saiu das sombras com a foice na mão e garantiu que Urano ia sentar diferente pelo resto da eternidade. O sangue de Urano caiu no mar e na terra. E do sangue que caiu no mar surgiu uma das deusas mais poderosas de toda a mitologia. Afrodite, a deusa do amor e da beleza, nasceu da espuma do oceano misturada com o sangue do primeiro rei do universo. Pensa nisso. A deusa do amor nasceu de um ato de violência. Os gregos eram profundos assim quando queriam. Cronos assumiu o trono, rei dos titãs, governante do universo, o mais poderoso de todos os seres. Gaia ficou feliz. Finalmente seus filhos seriam libertados das profundezas. Ou pelo menos era isso que ela achava. Cronos olhou para a mãe e disse sem rodeios que os monstros iam continuar presos, que os ciclopes e os hecatônquiros não iam a lugar nenhum. Gaia ficou de queixo caído. Ela percebeu tarde demais que Cronos nunca tinha ido atrás de justiça, tinha ido atrás do poder. E então ela fez o que qualquer mãe traída faz. Olhou bem nos olhos do filho e soltou uma profecia que ia persegui-lo para sempre. Um dia, um dos seus próprios filhos ia fazer com ele exatamente o que ele fez com o pai. Cronos deu as costas e saiu, mas a profecia ficou. Cronos assumiu o reinado e escolheu Reia como esposa e rainha. A Era dos Titãs começou, e por muito tempo o universo viveu em uma paz tensa. Cronos governava, os titãs prosperavam. Seus irmãos tiveram filhos e criaram mundos dentro do mundo. Um deles, Prometeu, filho do titã Jápeto, fez algo que mudaria tudo para sempre. Ele criou o ser humano. Modelou a primeira geração de gente com as próprias mãos. Mas essa também é uma história que merece um episódio só dela. Por enquanto, o que importa é que Cronos não esquecia a profecia de Gaia, nem por um segundo. Então ele tomou uma decisão. Não ia ter filhos, nunca. Se nenhum filho nascesse, a profecia não poderia se cumprir. O problema é que Reia era a deusa da maternidade, casada com um homem que não queria ser pai. Você consegue imaginar como esse casamento funcionava. Chegou uma hora que ela se cansou de esperar. E um dia, sem que Cronos esperasse, ela apareceu grávida. Cronos olhou para a barriga da esposa e lembrou imediatamente da profecia. Quando o primeiro filho nasceu, ele simplesmente pegou a criança das mãos de Reia e engoliu, inteiro. E não foi só com o primeiro. Héstia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon. Um por um, cada filho que nascia ia direto para o estômago do pai. Cronos não hesitava, não sentia remorso. Ele tinha uma profecia para evitar e estava disposto a fazer o que fosse necessário. Reia assistia a tudo sem poder fazer nada. 5 filhos perdidos. 5 vezes sentiu o bebê nos braços e em segundos foi tirado dela. Quando chegou a hora do 6º filho nascer,
Rhea tinha tomado uma decisão. Ela foi até sua mãe, Gaia, e pediu ajuda. Juntas, as duas mulheres mais poderosas do universo montaram um plano. Quando o bebê nasceu, Rhea o escondeu. Mandou ele para a ilha de Creta, longe dos olhos de Cronos, para ser criado em segredo numa caverna protegida. E, no lugar do filho, ela enrolou uma pedra num cobertor e entregou para Cronos. Cronos pegou a pedra, nem olhou direito e engoliu. Era a 6ª vez que fazia isso. Estava no automático. Enquanto isso, escondido em Creta, sob os cuidados de Gaia e das ninfas da ilha, o filho crescia, ficava mais forte a cada ano, aprendia tudo o que precisaria saber. Os curetes, guerreiros divinos que guardavam a caverna, batiam nas lanças e nos escudos o tempo todo para cobrir o choro do bebê, para que o som não chegasse até Cronos e revelasse o segredo. Esse bebê passou décadas crescendo em silêncio, treinando, esperando, até que chegou o dia em que ele sentiu que estava pronto para confrontar o rei dos titãs, pronto para libertar os irmãos engolidos, pronto para cumprir a profecia que Gaia havia lançado no dia em que Cronos traiu a própria mãe. Seu nome era Zeus, e o que ele fez a seguir abalou o universo inteiro.